quando o Senhor Jesus chamou meu coração. Deus Santo, Pai misericordioso e amado, ó Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso libertador, o Deus que derramou misericórdia sobre nós. Te pedimos, Pai, nos faz ver o Teu ser através da Tua palavra. Nos faz compreender a Tua vontade através da Tua santa Escritura, Senhor. Não nos deixa, Pai, sairmos daqui sem contemplarmos a Tua face por meio da Tua palavra. Refletirmos sobre o Teu ser, Tua bondade, Tua misericórdia e Teu amor. Pai Santo, precisamos de Ti, Senhor. Tu és aquilo que há de mais precioso em nossas vidas. Se nós ainda não temos o Senhor como precioso em nós, arranca de nós aquilo que não nos permite Te valorizar, Senhor, para que sobre somente o Senhor no trono do nosso coração. Me usa, Pai, para a Tua glória. Fala através dessa mensagem aos nossos corações. E as pessoas que estão aqui assistindo também a transmissão, ou que depois vão assistir essas mensagens no futuro, que elas sejam alcançadas pela Tua palavra, que nunca jamais morre, que sempre se renova, que sempre fala aos nossos corações com profundidade. É isso que Te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. A nossa mensagem hoje, ela tem como título: a preciosidade em fazer a vontade do Senhor. A gente vai continuar aqui a nossa trajetória no livro de Atos. Não sei se você já assistiu ou leu, provavelmente você já assistiu o filme O Senhor dos Anéis. É um filme, são 3 filmes gigantes, 3, 4 horas de duração. Tem um personagem nesse filme chamado Sméagol. É um buscar é o movimento de quem ama. E eu amo aquilo que é precioso para mim. Aquilo que tem valor em minha vida. Para alcançar aquilo que eu valorizo, eu faço o que for necessário para não perder o que é precioso para mim, ou para alcançar aquilo que eu amo. Por isso que se você ama algo ou alguém, você fará de tudo para ter aquilo que você deseja. Fará de tudo, até às vezes até coisas erradas, para obter aquilo que você diz que é importante para você, mesmo que seja pecado, mas você acha que aquilo é importante para você. Davi disse no Salmo 27, verso 8, a seguinte coisa: a teu respeito diz meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Vou repetir. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei.
Muitos salmos, meus irmãos, nos apresentam a preciosidade de quem Deus é, do que Deus faz, das obras da mão do Senhor, da palavra de Deus. Aquilo que provém de Deus é precioso, é importante. E os salmos falam disso, na busca por aquilo, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, meu Deus. Porque ela busca, é o que ela precisa. Ela está no deserto, ela está com sede, sem água ela não sobrevive. Então para ela a água é preciosa, ela precisa daquilo. Nesse trecho, irmãos, a gente vai ver, ao término da terceira viagem do apóstolo Paulo, ele só fez 3 viagens missionárias, e a viagem seguinte, que seria uma quarta, não é missionária, na realidade acaba sendo a última viagem do ministério dele, até a sua morte lá em Roma. Ao término da terceira viagem, nós estamos diante de uma viagem de despedida. Esse é o tom que nós percebemos na escrita de Lucas, nesse trecho do livro de Atos. Nós percebemos então, nessa trajetória aqui, um pouco do coração do apóstolo Paulo em sua missão, e um pouco do coração de Deus ao cuidar da missão que Deus chamou Paulo para fazer. E aí você pode perguntar: ok, pastor, mas eu não sou missionário, o que isso tem a ver com minha vida? Tudo. Porque, infelizmente, a igreja ela criou 2 castas de pessoas, 2 castas de cristão, que não existe na Bíblia. O clero, que são os sacerdotes, os padres, e o povo, são chamados os leigos. Não existe nas escrituras essa divisão. Todos nós somos igualmente importantes nas mãos do Senhor, igualmente chamados pelo Senhor. A diferença ela está, aí você pode dizer: ah, pastor, e aí, o que é que você... Então não existe chamado pastoral? Existe sim. O ministério do chamado integral do pastor é o quê? É separar a sua vida para cuidar de uma igreja, como uma atividade principal de sua vida. Esse é o chamado que Deus me deu, de cuidar dessa igreja aqui, dessa missão, de pregar a palavra para vocês, ensinar e edificar a igreja, e guiar a igreja segundo as escrituras. Esse foi o meu chamado. Mas você vai dizer: ok, mas e o meu, pastor? Não foi esse? Não, foi sim. Foi o chamado de pregar o evangelho com tua vida, de ser missionário onde você estiver, no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança, como pai, como mãe, como irmão, como empregado, como empresário. Você foi chamado por Deus para testemunhar o que Cristo está fazendo na tua vida, e através disso, você alcançar pessoas para o reino de Deus, e viver uma vida para a glória de Deus. Essa é a tua vocação, esse é o teu chamado, essa é a carreira que está proposta para você. Pode não ser o chamado a ser separado para o ministério pastoral como eu fui, pode não ser isso, mas não significa dizer que você não tem um chamado do Senhor. Então, por isso, irmãos, a gente precisa entender aqui e compreender de que forma o coração de Paulo pode estar, então, sendo representante do nosso coração, e o quanto a ação de Deus também é representação do que Deus faz na tua e na minha e na sua vida, para alcançar a carreira e o chamado que Ele te deu, para que você pregue a palavra de Deus com a tua vida, com a tua história. Vamos lá para Atos capítulo 20. O verso 1 vai nos conectar àquilo que nós vimos na semana passada. O verso 1 diz: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Então, ocorreu a confusão lá na cidade de Éfeso. Paulo então, depois que cessou a confusão que a gente viu semana passada, Paulo então encorajou os discípulos, dizendo: olha, permaneçam firmes no Senhor, permaneçam servindo a Deus. E aí ele partiu para a Macedônia. Eu vou fazer aqui um mapa, certo? Na minha mão. E aí você vai acompanhar o mapa que eu vou fazer aqui na minha mão, certo? É só para você perceber a movimentação que Paulo fez. Eu não trouxe o mapa aqui, porque se eu fosse trazer o mapa eu ia ter que explicar, tem uma série de coisas. Não, vou fazer o mapa na minha mão, porque aí você fica prestando atenção em mim, e não nas ilhas, a quantidade de ilhas que vão ter no mapa. Bem, Paulo estava em Éfeso. Éfeso está aqui, certo?
Paulo agora vai para Macedônia. A Macedônia fica nessa região aqui, ok? Macedônia, essa região aqui. Agora, o verso 2 diz: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então ele passou pela Macedônia e foi para a Grécia. A Grécia fica aqui embaixo, certo? Éfeso, Grécia. Grécia é uma região onde estava a cidade de Corinto, que foi uma cidade que a gente já passou por essa missão aqui, que Paulo fundou a igreja lá em Corinto. Então, estava aqui, Éfeso, certo? Ou Grécia, onde estava Corinto, Macedônia. Éfeso está aqui. Vamos lá. Você vai entender porque eu estou fazendo isso. Vamos avançar. Verso 3. Onde se demorou 3 meses. Ou seja, aqui na Grécia, Éfeso, Macedônia, Grécia. Aqui na Grécia, ele demorou 3 meses. A igreja de Corinto, ele teve uma série de problemas naquela igreja. Enviou 3 cartas. Uma carta que se perdeu, 1ª e 2ª Coríntios. Ele enviou 3 cartas. Então ele demorou-se 3 meses ali em Corinto, na região da Grécia. E quando a gente for fazer uma leitura toda aqui, nós vamos perceber que o objetivo de Paulo nessa viagem é se despedir, dar as últimas instruções e se despedir das pessoas antes de ir para Jerusalém. O verso 3 continua dizendo: quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Éfeso está aqui, Macedônia. Ele saiu daqui e foi para Grécia, aqui, Corinto. Se ele pegasse um barco daqui, ele iria direto para Síria. Fica desse lado. Jerusalém fica embaixo. Se ele queria ir para Jerusalém, acho que na interpretação eles estão vendo, acaba me vendo, né? É o contrário, certo. Mas vamos lá, vai dar certo. É só entender a posição aqui. Então eu tenho aqui, essa área aqui, Jerusalém aqui embaixo, aqui a Síria. Ele estava aqui, ele poderia sair daqui, pegar o mar direto para a Síria. Mas ocorreu que alguns judeus começaram a conspirar e ele descobriu o que estava acontecendo. Talvez iam pegar ele no barco, iam fazer alguma coisa com ele. Ele disse: não vou por aqui. E aí o texto diz que ele decidiu voltar pela Macedônia. O que foi que ele fez? Ao invés dele sair da Grécia direto, ele fez o quê? Grécia, Macedônia, Éfeso, para então ir para a Síria e descer para Jerusalém. Ele fez o caminho muito maior por terra. E infelizmente foi isso que aconteceu. Mas felizmente por quê? Porque por um motivo soberano, acontece no verso 4 que ele começa a reunir uma grande quantidade de líderes das igrejas que ele passou. O verso 4 diz o seguinte: acompanharam-no Sópatro de Bereia, Macedônia, região da Macedônia, filho de Pirro. Alguém quiser nome para seus filhos? Estão aqui algumas dicas, certo? Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. E aí ele citou Ásia, por quê? Aqui Grécia aqui embaixo, e cima Macedônia, Síria, Jerusalém, Ásia, Éfeso, certo? Então Tíquico, Trófimo e Timóteo eram da região da Ásia. O que foi que Paulo fez? Depois que ele saiu da Grécia, ele foi pelas cidades da Macedônia chamando todos os líderes, e os líderes foram acompanhando ele nessa viagem. Para que isso? Verso 5. Estes, os líderes, nos precederam, ficando à nossa espera em Troade, Macedônia, Ásia, Troade.
Fica bem ali entre Macedônia e Ásia. Então, os líderes foram para Troade e ficaram esperando Paulo lá. Verso 6. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Então Paulo saiu recolhendo os líderes todos na Macedônia, levou todos para Troade. Lá em Troade ele passou uma semana, fazendo o quê? Verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. O que é isso, irmãos? Todas as vezes que você vai ver no livro de Atos, no primeiro dia da semana, se você não é ocidental, então você não vai saber disso, mas se você é ocidental, você vai saber que o primeiro dia da semana é o domingo. Por isso que segunda se chama segunda, porque segunda é o segundo dia da semana, certo? Então todas as vezes no livro de Atos, quando dizia assim, no primeiro dia da semana eles se reuniam para partir o pão, é sinal de que é no domingo que eles cultuavam a Deus, não era no sábado, era no domingo que eles faziam isso. No sábado eles estavam pregando nas sinagogas, no domingo ele ia lá e eles cultuavam a ressurreição de Cristo. Então no domingo eles se reuniram para partir o pão. Olha o detalhe agora, verso 7, que pretendia viajar, aí Paulo, vírgula, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Vamos lá entender. Chegou em Troade, passou uma semana. No entanto, foi no domingo que Paulo pregou até meia-noite. Por quê? Porque no dia seguinte Paulo ia embora. Então entenda o seguinte, quando foi que Paulo chegou? Na segunda. Ele chegou na segunda em Troade, passou uma semana, no domingo, ele pregou até meia-noite, para o quê? Para no dia seguinte viajar, certo? Tá acompanhando o raciocínio? Então vamos lá. Outro ponto é que ele falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Aí tem pregador que diz assim, tá vendo como eram os pregadores daquele tempo? Pregava até a meia-noite. Tem nada a ver com isso. Paulo está pregando até meia-noite, porque no dia seguinte ele vai viajar para uma viagem que ele nunca mais vai voltar. Então o que é que ele está fazendo? Ele está dando as últimas palavras para o povo. Ele está preparando os líderes. Ele está dando as últimas cartas. Ele está dando as últimas orientações. Então ele passa até meia-noite. Só que aí o diabo surge na história, com seus propósitos, sendo o diabo o cachorrinho de Deus, uma coleira no comprimento que Deus deixa. E ele vem dar uma dentada lá naquele momento tenso. Paulo dando palavras de despedida, o líder forte que Paulo era, um líder que representava uma coragem, trepidez, aquele líder que estava ali agora estava se despedindo deles porque ele ia para Jerusalém e lá talvez ele não voltasse, ele não sabia o que ia acontecer. No meio daquela mensagem tensa e ao mesmo tempo triste, ocorre uma tragédia. Verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Por que Lucas disse isso? Porque Lucas estava preocupado com o ambiente arquitetônico. Não, ele está dando a razão por que aconteceu o que aconteceu aqui. Tinha muitas lâmpadas. Como eram as lâmpadas daquele tempo? Não eram essas que a gente tem hoje. Eram de barro, onde você colocava óleo e tinha um pavio com uma vela. E você ligava, então você acendia aquela vela. Imagina muitas velas acesas naquele lugar. O que é que acontece? Calor. Aí o rapaz, com um nome interessante, que foi citado o nome dele, por uma razão talvez cômica. Eutico significa, eita meu Deus, não é bem-aventurado não. Afortunado, obrigado Eli. Eu me esqueci também na primeira mensagem, gente. Meu Deus, que coisa, eu esqueci de escrever isso. Tá vendo? O inimigo também planeja isso. Não, é falta de planejamento do pregador mesmo. Eutico, afortunado. Por que botou afortunado no nome do rapaz? E por que Lucas citou aqui? Porque o afortunado, no meio daquela mensagem tensa e importante, o afortunado estava com calor normal e natural. O que o afortunado fez? O texto diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela,
adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levaram, estava morto. O que é que o rapaz fez, gente? Ele estava com calor. Para onde é que ele foi? Para uma janela, onde tem vento. O cara, numa mensagem longa, vento, depois de ter saído do calor, fórmula perfeita para o sono. O que é que acontece? Ele, cai. Só que ele caiu de uma altura que foi algo tão alto que, caiu e morreu. Bateu o pescoço, sei lá, quebrou o pescoço, não sei, morreu. O fato aqui, irmãos, aí tem pregador que diz assim, tá vendo? Você que dorme na mensagem, cuidado para não cair, não tem nada a ver, não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está dizendo é que afortunado, não foi tão afortunado onde sentou, e não foi tão afortunado no seu sono, e caiu morto no chão. O que é que então aconteceu? No meio daquilo, segundo o que o texto diz, no verso 10, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não fiquem alvoroçados. Se concentra só nesse ponto. O que é alvoroçado? As pessoas começaram a ficar, ai meu Deus, morreu, Eutico, o que está acontecendo? O pessoal ficou desesperado, ou seja, Paulo ia viajar e nunca mais voltar, estava dando uma mensagem longa, porque estava dizendo para o povo, vocês têm que seguir isso aqui, cuidado. Além disso, tudo quente, o rapaz foi, coitado, foi se refrescar na janela, morreu, agora ainda vai, a última mensagem de Paulo, tem uma morte no meio. Deus, soberanamente, de modo bondoso, de modo gracioso, não permitiu que aquilo fosse a última mensagem de Paulo para aquele povo. Qual foi a última mensagem de Paulo para aquele povo? Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Paulo ressuscitou aquele rapaz. Deus usou o ministério de Paulo para provocar então naquele povo o que o texto diz no final. Verso 11, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. Paulo, ele não terminou, agora ficou tenso o negócio, aí, gente, beleza gente, vamos embora, porque se eu continuar aqui vai morrer mais gente. Não, ele disse, resolvido, vamos voltar para o que estava, para aquilo que realmente a gente estava focando em fazer, e continuou a pregar até o amanhecer, orientando aquele povo antes de ir embora. No verso 12 diz assim, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse era o alvo. Qual era o alvo do diabo naquela situação, circunstância ali? Tal, Deus permitiu que aquilo acontecesse, o cara caiu morto. O povo fica assustado. Agora, o império das trevas está vencendo. Tá não, meu amigo. Agora é que Deus mostra o seu poder, conforta aquele povo com o seu poder e mostra que Ele está no controle de tudo. E avança. O verso 13 diz, nós, porém prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quiós, levamos mais um dia até Samos. E um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Então olha, por que Paulo não queria ir para Éfeso? Paulo havia passado 3 anos em Éfeso. Se ele fosse para Éfeso, o tempo que ele ia demorar se despedindo de todo mundo das igrejas, de toda a região da Ásia que ele havia alcançado, ia fazer com que ele perdesse o quê? Olha o que o texto diz. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Deus já havia posto no coração dele que ele tinha que ir para Jerusalém no dia de Pentecostes. Então ele estava passando pelas igrejas, dando as últimas palavras, indo em direção a Jerusalém para o dia de Pentecostes, e ele não quis ir para Éfeso porque ele sabia que se fosse para lá ia demorar a despedida. O que foi que ele fez? Ficou em Mileto. O verso 17 diz o que foi que ele fez. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele.
Então ele disse o seguinte, ficou lá em Mileto, disse, eu não vou para lá não, senão eu vou demorar demais me despedindo do povo, eu vou perder o horário de chegar em Jerusalém. Então eu vou para Mileto, vocês presbíteros, que são pastores e líderes da igreja de Éfeso, a igreja daquela região, a maior igreja da região, venham para cá e a gente vai se despedir aqui. Então olha só o que está acontecendo aqui. Paulo passou 3 meses na Grécia, Corinto, depois passou pela Macedônia reunindo todo mundo, foi a Troade, passou uma semana lá, também dando os últimos recados para os líderes daquela região da Macedônia. Grécia, Macedônia, agora a Ásia. Onde? Éfeso. Não foi para Éfeso, foi para Mileto. Lá mandou chamar os líderes. É então aqui, irmãos, que ele começa uma das mensagens. O livro de Atos tem uma série de narrativas, de grandes sermões, em pontos estratégicos e importantes do livro. Se você depois quiser, faça essa análise. Esses grandes sermões, eles apresentam pontos importantes do coração dos apóstolos naquele momento, da missão, e da vontade de Deus naquele momento da missão. Então depois faça esse exercício, pega o livro de Atos, pegue as grandes pregações lá, Pedro, em Pentecostes, depois vai lá, você vai ver, esqueci o nome lá, o primeiro mártir, Estevão, aí você vai avançando, você vai ver essas grandes pregações, a importância que elas têm no livro. Isso é um exercício interessante. Esse aqui é a última grande mensagem de Paulo. Penso eu, e aí é uma opinião minha, certo? Uma opinião minha, eu não vi isso em comentário. Penso eu que essa mensagem aqui resume o sentimento do apóstolo Paulo em todas as outras áreas que ele foi também e deu as suas mensagens finais. Porque assim, você acha que ele só iria se preocupar em dar essa mensagem aqui para o pessoal de Éfeso? Não. Essa era a preocupação dele em todas as igrejas. Só que aqui, Lucas então escolheu reservar esse ponto aqui para mostrar o coração de Paulo nesse momento aqui, como última mensagem dele antes de partir para Jerusalém. O que é que nós vemos então nessa mensagem? Primeiro, verso 17 a 21, Paulo defende o seu ministério. Como? Vamos ver. Verso 18. Quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente. Ou seja, ele não ensinou segredos do tipo assim: ei, vem cá, para tu ganhar o povo tu tem que... Não, tudo o que ele tinha a ensinar, ele ensinou publicamente. Não tinha segredo. A obra de Deus não tem mistérios não, irmãos. Não existem mistérios que são reservados só a pessoas mais preparadas. Não existe isso não. A palavra de Deus está aí para todas as pessoas, do menor ao maior, do pobre ao rico, do gordo ao magro, não importa. A palavra de Deus está aberta. E aqui o texto ele chega claramente e diz o quê? Eu ensinei a vocês tudo que era necessário. Isso é importante a gente entender. Tudo que era proveitoso. E aí ele diz que não ensinou apenas publicamente, mas no final do verso diz: e também de casa em casa. Testemunhando, o que foi que ele ensinou? Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz o quê? Vocês sabem que eu passei o tempo inteiro no meio de vocês pregando arrependimento e fé em Cristo. Arrependimento e fé em Cristo. Essa é a mensagem central do Evangelho, meu querido irmão. Não existe outra mensagem que não seja arrependimento para perdão de pecados, fé para salvação. Não existe outra mensagem. Não existe outra mensagem.
Se existe uma igreja que não prega no seu púlpito arrependimento de pecados e fé para a salvação, essa igreja não está pregando a verdade das Escrituras. Uma igreja que se reúne todo domingo para as pessoas ouvirem um massageamento do ego, o que a gente chama de evangelho terapêutico. O que é o evangelho terapêutico? É aquele evangelho que está ali para você sair se sentindo bem. Palavras de motivação, Deus vai fazer. Esse é o evangelho terapêutico. Deus está aqui, como a gente fala em Libras, né? Bonitinho, é fofinho, você é o centro de Jesus, Não, meu querido amigo. A mensagem central do cristianismo é arrependimento. Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Uma das primeiras mensagens que Pedro pregou: arrependam-se fujam dessa geração perversa, arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem central do evangelho. Arrependa-se da natureza pecaminosa com a qual você nasceu. Tenha fé para que Cristo transforme o teu coração enganoso. Essa é a mensagem central do evangelho. Não é dizer para você que você é especial, que você é espelho, que reflete a imagem do Senhor. Não importa se o mundo ainda não notou, mas é o bastante para entender o seu valor. Onde é que isso tem na Bíblia? Você é precioso, mais puro que ouro de não sei o que lá, de não sei o que lá. Que é isso, cara? Eu sou um miserável pecador, você também é. Sem a graça de Cristo não somos nada. Nada, absolutamente nada. E é isso que nós precisamos, é essa mensagem central da igreja. E Paulo diz: eu passei o tempo inteiro pregando isso para vocês sabem disso. E aí no verso 22 ele diz assim: e agora, ele vai dar agora a razão pela qual ele está indo. E agora, impelido pelo Espírito, o Espírito Santo o impeliu, né, o incomodou, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que vai me acontecer. Imagina, o Espírito Santo chega e diz assim: vai lá para tal cidade. Senhor, fazer o quê? Vá. Não, mas me diga o que é. Não, vá. Mas aí ele sabia mais ou menos o que era, porque o histórico da missão dele já mostrava isso. O verso 24 diz: porém, no verso 23, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Olha só, gente, imagina você ir de cidade em cidade sabendo que prisões e sofrimentos esperam você a cada passo da tua missão. Que missão de sucesso, hein? Maravilhosa uma missão dessa. Deixa eu dizer para você, esse é o chamado cristão. Você sabia disso? O chamado cristão é o chamado ao sofrimento. Não aceito isso. O que a palavra de Deus diz? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é para quê, gente? É um pula-pula para você ficar se divertindo? Cruz é para isso, é? Cruz é para a morte, meu amigo, é tortura mortal. Se alguém quer me seguir, eu sou um seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Oh glória, aleluia, amém. Já tomou sua cruz? Não, eu sou vitorioso. Em Cristo é só vitória, em Cristo é só vitória, só vitória, só vitória. Não é assim? As músicas não são essas? Onde é que isso está na Bíblia? Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele nos amou. Por quê? Porque se tudo der errado aqui, tudo, e a gente morrer, abre os olhos, está no céu. Por que eu devo temer os que matam o corpo? Eu devo temer antes o que mata a alma. E o que mata a alma escolheu não matar a minha. Escolheu me amar. O que eu vou temer? Quem me separará do amor de Cristo Jesus? Leia lá Romanos 8 inteiro lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí a música. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida há, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir,
nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada separa, meu querido amigo. Então, o que é o cristianismo? Andar com uma cruz. O que é o cristianismo? Sou cristão, cadê tua cruz? Não, deixei ali, eu estou dando umas férias da cruz. Onde? Tá onde a cruz? Cristianismo é andar com uma cruz. Por que você pegou a cruz? Porque você negou a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar seus sonhos, seus planos, seus desejos, seus propósitos pessoais, em nome da cruz. Isso é ser cristão. Então o que é que estão pregando aí na internet? O cara do banquinho. O que é que estão pregando na internet? Não é cristianismo. E aí você diz, mas por que Paulo então ele ia nessas cidades, mesmo sabendo que esperava por eles sofrimentos? O resumo de toda a pregação está aqui. Se eu lesse só esse versículo e explicasse para vocês, vamos para casa, está tudo bem. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa. Para aqui, só para eu te explicar. Em nada considero a vida... pastor, eu sabia disso. Nada considera a vida preciosa, então ele está nem aí. Se ele cometer suicídio, a vida dele não é preciosa mesmo, então vamos morrer. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está desvalorizando a vida dele. Entenda isso. Isso é muito importante para você entender. Quando nós cristãos dizemos que a nossa vida não tem um valor, não estamos dizendo que nós queremos morrer por morrer. Não é isso. Segundo o que Paulo está dizendo, leia a continuação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, o proveito da minha vida não é para mim. A minha vida não é egocêntrica. A minha vida não é centrada em mim. Eu, para mim, todos servem a mim. O cristão, ele não é egocêntrico. O cristão, ele é outrocêntrico para a glória de Deus. Como? A minha vida, meu querido e amado irmão, não deve ser preciosa para mim mesmo, mas para vocês. Paulo, ele disse a seguinte, parafraseando o versículo, em que ele diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Um pouco mais adiante ele também diz assim: eu queria partir, parafraseando também, eu queria partir daqui, porque se eu partir daqui, eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, para proveito da vossa fé, se Deus quer que eu permaneça, ficarei. Aí é ali onde ele diz: a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você está entendendo que o que é precioso para Paulo não é a vida dele, mas é o que a vida dele faz para Deus. Você está entendendo isso? O que é precioso para Paulo não é não é a vida dele. O alvo de Paulo não é a própria vida. O alvo de Paulo não é alcançar o seu próprio umbigo. O alvo de Paulo é que tudo que ele faz ou deixe de fazer aponte para aquele que o salvou. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Essa ideia de que Deus existe para satisfazer a tua vontade, isso não é cristianismo. Isso é obra do diabo. Satanás tentou ensinar isso para Jesus. Quando Jesus estava com fome, ele tinha necessidades, mas ele tinha um propósito: fazer um jejum para a glória de Deus.
O diabo chegou então diante do estômago vazio de Cristo, da necessidade física dele, e disse: tu não és filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, essa ideia de que Deus é um gênio da lâmpada para fazer a tua vontade, isso surgiu na cabeça de um cara chamado, no nordestinês, Diabo. Foi o diabo que inventou isso. E isso ele inventou nos púlpitos modernos. Meu querido amigo e irmão, se Deus, em sua infinita bondade, que te salvou, Ele simplesmente disser a você: não te darei mais nada, você tem que se lançar ao chão e ser grato pelo que Ele já te deu. Você está entendendo isso? Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Você está entendendo isso? Cristo, no Getsêmani, Ele disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque Ele estava com medo, é humano. É humano isso, medo é humano. A ira cairia sobre Ele. A fraqueza de sua carne estava ali falando. Mas em seu espírito Ele estava pronto, porque Ele sabia que para Ele a vida dele não era preciosa, mas era cumprir a carreira que havia sido determinada. A cruz era a carreira. E Ele disse: mas seja feita a tua vontade, Pai. Por que que eu hoje quero que seja feita a minha? Com a cara mais lavada do mundo. E quando Deus não faz, eu ainda faço birra. Deus não fez a minha vontade. E é, reizinho, como é o nome do teu reinado? O meu é Lazaquistão. Você quer participar do meu reinado? Meu querido irmão, se nós entendêssemos que a nossa vida não é preciosa para nós mesmos, muita confusão dentro de igreja acabava. Você sabia? O irmão me prejudicou, o irmão me machucou, o irmão fez algo contra mim. Ok, mas contra mim, ainda bem que não foi contra Cristo, foi contra mim. Tudo bem. Eu boto lá no meu carro lá: foi o Senhor que me deu, esse carro é de Jesus. Bate no carro do cabo para tu ver que o dono aparece. Bate no carro do cabo para tu ver se o dono não aparece. Parece ligeiro, meu velho. Então, não é de Jesus não, meu caro. É teu. Paulo, claramente, ele disse: a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Mas ele diz o seguinte: olha, sabe o que é que torna a minha vida preciosa? É a sequência: desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele diz: a minha vida é preciosa se eu completar aquilo que eu fui chamado para completar. E a carreira aqui, irmãos, tem uma figura que eu acho interessante. Carreira aqui, ele se refere muito à ideia de um corredor, de um atleta. Na minha juventude, quando eu pesava muitos quilos a menos, eu inventei ser atleta, e aí fui lá, entrei no maratona. Imagine um maratonista bem maguinho, só tinha cabeça. Eu estava lá, maratona. Aí eu entendi mais ou menos como é que é o mundo da maratona. É interessante, gente. Quando eu fui lá correr a primeira corrida, o maratonista experiente, ele corre assim, ó. O maratonista novato corre assim, ó, para ir mais rápido que todo mundo. Ele vê todo mundo devagar. Ele vê o mais experiente devagar. Aí ele diz: agora eu ganho. Ó a velocidade que o cara está indo, eu vou mais rápido que ele. Coitado, não chega no fim. Sabe por quê? Porque maratona não é quem corre mais rápido, é quem aguenta chegar no fim em menor tempo. E para chegar no fim, eu preciso primeiro conhecer meu corpo, minha resistência, entender qual é a velocidade que, se eu for muito devagar, eu estou subutilizando meu corpo. Eu posso ir mais rápido. Se eu for muito rápido, eu estou usando mais energia do que o meu corpo realmente pode dar. Eu não vou terminar a carreira.
Então, em 45 quilômetros, eu tenho que saber qual é a velocidade ideal para eu ir. Está vendo que ciência, gente? Você vê aqueles quenianos lá correndo, você diz, ixi, o bicho corre demais, porque lá na terra dele eles correm. Não, gente. Ciência é entendimento, é percepção do próprio corpo. Treinamento, disciplina. Então ele sabe que ele tem que completar. A coisa mais terrível para o maratonista não é perder, é não completar a carreira. Sabe por quê? Porque quando ele não completa a carreira, ele perdeu até para ele mesmo. Ele perdeu até para ele mesmo. Por quê? Porque ele quis ser tão afoito. Eu vou ganhar. Caiu, perdeu para si mesmo. As vontades dele superaram aquilo que era a consciência dele. O que Paulo então está dizendo aqui é o seguinte: olha, a minha vida não é preciosa, contanto que eu complete a carreira. Que carreira? A carreira cristã. Aquilo que nós fomos chamados a correr, a chegar no final. Para a glória de Deus. Alcançar o que foi proposto. Não é ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Mas é cumprir a vontade no tempo segundo o padrão de Deus. As ordens vêm dele, o mapa vem dele, nós apenas seguimos. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele continua dizendo: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Deixa eu dizer outra coisa para você, meu querido irmão. Paulo diz o seguinte: eu anunciei tudo o que era necessário, não deixei nada de ser dito, preguei tudo para vocês. Então, minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, agora a responsabilidade é sua. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Você ser membro de uma igreja que prega a palavra, não vai mudar nada na tua vida se você não viver essa palavra. Eu posso pregar de morrer, a língua cair aqui, o queixo virar um esqueleto. Eu posso aqui pregar igual a Paulo, passou a manhã, a madrugada pregando, mas se isso aqui não for precioso para você, meu amigo, não vale de nada. E eu fico feliz por um ponto. Eu posso dizer o que Paulo disse: minhas mãos estão limpas. Casais, vocês querem ser orientados no seu casamento? Temos estudo para casais. Jovens, vocês querem saber mais ou menos como a vida do jovem? Temos culto para jovens. Mulheres, vocês querem saber o que é feminilidade, o perigo do feminismo, o que é que as ideologias estão tentando transformar as mulheres? Vocês querem saber? Temos estudo para mulheres, sabia? Homens, sobre masculinidade, temos estudos para homens. Agora, se você não assiste, não faz parte, não acompanha, problema meu? Não. Seria meu se eu não anunciasse. Seria meu se eu não colocasse a igreja para estudar esses assuntos. Mas se você não acompanha, não é problema do pastor. Você está entendendo isso? Paulo deixou muito claro aqui: ensinei tudo o que tinha que ser ensinado, agora é vocês. Agora vocês sabem o que tem que ser feito, façam. Verso 28, e agora ele começa a dar outros recados para eles, dizendo assim: cuidem de vocês mesmos. Gente, aqui é bem específico para o ministério pastoral, mas também na vida geral se aplica. Às vezes nós queremos cuidar mais da vida dos outros do que da nossa. A gente quer que os nossos filhos sejam filhos de Deus, que a nossa mulher seja mulher de Deus, que o nosso marido seja homem de Deus, e a gente não cuida da própria vida. O ministério pastoral, esse é o maior desafio do pastor. Vocês sabiam disso? É uma das maiores batalhas no ministério pastoral. Se tiver aqui jovem no futuro que quer ser pastor, põe isso na tua cabeça. O maior desafio da vida do pastor é cuidar da própria vida. Porque ele está tão preocupado em cuidar de todo mundo que ele esquece de comer.
Por vezes, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo como se fosse coisa do herói não, entendeu? Mas é muitas vezes do orgulhoso, daquele cara que diz assim, eu estou bem, preciso não. Precisa sim, meu velho, precisa sim. Por que eu digo que é uma das maiores batalhas? Porque essa é uma das maiores batalhas da minha vida, do ministério. Conversando com outros pastores, eles dizem a mesma coisa, é uma das maiores batalhas. Manter a sua vida devocional. Vai ler a Bíblia, quando a gente começa a ler a Bíblia, já, eita, isso na pregação, não, para, leia para você, para de pensar na mensagem, na próxima mensagem que tu vai pregar, não é assim a cabeça de pastor, você está tomando banho e diz, mas o apóstolo Paulo, ele, para, como é que está a tua vida, teu coração, tua família, tua esposa, teus filhos? Então Paulo diz, olha, cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí tem gente dizendo o seguinte, não, essa figura de pastor não existe. Onde é que está? Onde é que esse cara viu? Onde é que ele viu na Bíblia a ausência da figura de uma liderança guiando o povo? Timóteo diz isso, aqui a gente vê, em outros textos a gente vê isso, em Hebreus a gente vê isso. Mas tem gente dizendo por aí, não precisa de pastor não, cada um vai guiando aí, vai para o próprio umbigo. Não, precisa sim. Por determinação de quem? Do Espírito Santo, meus irmãos. O que é que o texto está dizendo? O Espírito Santo constituiu você para liderar aquele rebanho ali que Deus colocou na tua responsabilidade. Abra o olho, olha o que é que ele diz, abra o seu olho, porque ele comprou com o próprio sangue, então aquele povo é importante. A noiva não é tua, é de Cristo. O pastor não pode flertar com a noiva que não é dele. Tem muito pastor cuidando da noiva para ele, esquecendo que o noivo, meu amigo, é brabo, viu? Ele derruba a mesa, dá com chicote, vai lá para ele pegar tudo de rabo de olho assim na noiva dele. Ei, estou cuidando de tu, mas ó, deixa só o noivo atrasar, que a gente casa na hora. Não, meu amigo. Outro detalhe, a gente tem aqui, eu lembrei para os irmãos aqui, por exemplo, quando você, a nossa igreja há 5 anos atrás, a gente teve a votação, que eu fui escolhido como pastor na igreja, aí você diz assim, eu votei no pastor, foi eu que escolhi, você não escolheu nada, meu amigo, seu voto foi só instrumento de Deus. Se o pastor for um bom pastor, que faz a igreja caminhar na palavra, bênção de Deus para a igreja. Se for um mau pastor, maldição de Deus para a igreja também. Não era assim em Israel? Bons reis guiavam a igreja, guiavam a Israel bem, maus reis guiavam mal. Não é assim na nação? Povo perverso escolhe líderes perversos, porque combina. Então é Deus quem soberanamente, então aqui Paulo lembra a eles o seguinte, olha, Deus escolheu vocês para pastorear algo que é muito precioso para ele, viu? Abra o olho. E aí ele dá uma última recomendação aqui, uma das últimas, né? Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O que é que ele está dizendo? De fora vão vir lobos, para quê? Devorar as ovelhas. Então ele diz, olha, se liga, vai vir caba safado para vir perverter a igreja. Vão vir de fora fazer isso. Aí diz, então deixa eu ficar de rabo de olho ali na porta da igreja. Ô Naldo, fica de olho aí, Naldo, deixa os cabos entrar não, é assim? Não, meu amigo, continua, ele diz assim, e que até mesmo entre vocês, meu querido, é dentro e fora, a pancada é de todo lado, meu velho, entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas. Para que eles fazem isso? Para arrastar os discípulos atrás de si. Chega lá e diz, prosperidade para todo mundo, esse pastor está errado, esse negócio de sofrimento de cruz, isso não existe não, é prosperidade. Aí uma parte do povo se corrompe, aí faz, é isso mesmo que eu queria ouvir. Aí eles, pô, bora com a gente, vamos abrir outra igreja, a igreja da vitória do 8º dia. Eita, que essa igreja é boa, bora lá, vitória do 8º dia, pronto. Paulo está dizendo, olha, e aí no verso 31, ele diz assim, portanto, vigiem.
lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, ou seja, de chamar a atenção de vocês, com lágrimas. Paulo dizia, cuidado com o falso profeta, cuidado com heresia, cuidado com isso. Não esqueça que eu chorava dizendo isso para vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. E aí ele dá um alerta, meus irmãos, que derruba muita liderança. São 2 grandes coisas que derrubam líderes: sexualidade, dinheiro. Uma das coisas que mais corrompem pastores. Verso 33, de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. O que é cobiçar? Não é que você vai andar pelado por aí, não cobice roupa, né? Andar pelado, não, porque eu sou Francisco de Assis. Não, o que ele está dizendo, não deseje com um coração mau. Não cobice, não queira aquilo como se aquilo fosse precioso, fosse importante para você. Aí ele diz, verso 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. O que é que Paulo está querendo dizer? Paulo não está dizendo, aí tem gente que pega esse texto e diz, Paulo trabalhou lá fazendo tenda para mostrar aí, ó, tá vendo que ele fazia tenda para sustentar ele e os outros. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele trabalhou para quê? Para o sustento da vida dele. Trabalhou como? Pregando também, fazendo tenda também, pregando principalmente, esse era o principal chamado dele. Mas ele trabalhava, meu amigo, é trabalho, cuidar de gente não é fácil. Você acha que é fácil? Não é fácil. Pregar a palavra, você acha que é fácil? Cavar o texto, encontrar, buscar, orar, trabalhar o teu coração, é trabalho, meu querido amigo. E para isso, recebe-se então o salário, como o apóstolo Paulo ele disse. Mas esse salário é para quê? Para o sustento da própria vida, da família. E também de pessoas que dependiam dele. O que Paulo está condenando aqui é aquelas pessoas que acumulam. Não só sustenta o seu, mas os pastores que acumulam riquezas por meio da obra. É isso que ele está dizendo. Porque esses cairão em erro. Eles estão cobiçando das mãos dos outros. Verso 35, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Meus irmãos, o coração de um missionário e obreiro do Senhor precisa saber que seu chamado é pregar um Cristo maior do que ele mesmo. Meu amigo, meu querido irmão, o objetivo da tua vida não é apontar para você. O objetivo da tua vida é apontar para aquele que te salvou. Deus não está escrevendo a história da tua vida. Entende isso? Deus não está escrevendo a história da tua vida. Ele está escrevendo a história dele na sua vida. Então para de fazer as pessoas olharem para você. Faça as pessoas olharem para o seu Deus. Como, pastor? Ficar apontando para cima e o povo olhando para o céu? Não, eles não vão. Se eles olharem para o céu, sabe o que eles vão ver? Nuvens. É isso que eles vão ver. Mas é na tua vida, nas tuas ações, nas tuas obras, que eles verão Deus. Mas quando as tuas obras apontam para o mundo, e você não tem diferença nenhuma do mundo, que diferença você tem para apontar a Deus? Você é igual a todos. Você se veste igual a todo mundo. Você fala igual a todo mundo. Você vive igual a todo mundo. Qual é a diferença de você para mim? Não, eu tenho um Deus que me salvou, sim. E aí? Que Deus é esse? Está no teu coração, na tua mente? Cadê Ele?
Como é que as pessoas vão ver? Sendo sal e luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o chamado cristão. Vai lá em João 17. Como a igreja, então, a comunhão da igreja aponta para Deus. Se vocês se amarem, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Ações, meu querido irmão. Pastor, eu vou tatuar no meu peito um versículo para dizer que eu sou crente. Coitado. Coitado. Aquela mulher, coitado. Tatuar para mostrar que é crente. Faz o seguinte, mostra que é crente de outra forma. Amando o teu irmão, pregando o evangelho, trazendo teus amigos para Cristo, compartilhando textos, tendo cuidado na tua roupa, nas tuas fotos, mostrando que você é diferente. Faça isso. Não, eu vou tatuar um cordeiro e um leão, cada braço, para mostrar que eu sou crente. Coitado. Coitado. É isso que é cristianismo para você? É isso que é? Mostrar que está na moda? É isso que é cristianismo para você? Ficar igual ao mundo? É isso? Você não entendeu nada do que é cristianismo. Geração Nutella. Essa geração Nutella, se você chegar para ela e disser assim, quer servir Jesus? Pois todo dia tu vai levar uma pizza, só para servir Jesus. Ah, eu não quero. E essa tatuagem aí com esse versículo? Não, arranca, arranca, arranca. Mas vai doer. Não, mas não quero que arranca, eu não quero sofrer não. Você não era de Jesus? Essa é a geração que a gente tem hoje. Ser cristão é rede social. É moda. Quero ver nas ações. Jovens que obedecem aos pais. Isso é ser crente. Que honram seus pais. Isso é ser crente. Esposas auxiliadoras dos seus maridos. Isso é ser crente. Maridos que amam suas esposas como Cristo amou. Isso é ser crente. Você está entendendo? Então, meu querido irmão, se a tua vida não aponta para Cristo, Cristo não está na tua vida. Se você se junta com o mundo para contar piada de safadeza, onde é que está Cristo ali? Pelo contrário, as pessoas vão dizer, crente assim, quero nada. Você é um anticristo, que o anticristo é aquele que prega contra Cristo. Um cristão deve saber que sua vida existe para a glória de Deus e para cumprir a carreira determinada pelo Senhor em direção a perder a sua vida para assim ganhar a vida eterna. Isso é ser crente. Você tem corrido a carreira, meu querido irmão, você tem corrido a carreira. Pastor, está difícil. Amém. É assim mesmo. A porta é estreita. Mas a cada passo você vai se alegrar. Porque você espera em algo muito maior do que aqui. Mas se você não tem esperança de nada, eu quero fechar aqui com uma pergunta. Para pensar uma coisa que é muito importante para você. Pensa aí agora. Você diz assim, imagine uma coisa que você está passando agora, ou que você está precisando agora. Uma coisa que você está passando agora, ou uma coisa que você está precisando agora. Pensa aí na tua cabeça. Só uma só. Pensa aí. Pensou? Ok. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, não vou te dar isso. Não vou resolver esse teu problema. E sabe por quê? Porque eu serei glorificado quando eu não te der isso. Eu serei glorificado quando eu não resolver isso na tua vida e você permanecer nisso até o fim da sua vida. Você tem coragem de dizer um amém? Está entendendo? Paulo disse, eu orei 3 vezes para que o espinho na carne fosse tirado. Mas Deus disse não.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava refletindo sobre isso essa semana, irmãos. Lutas que eu tenho, dificuldades que eu tenho, coisas minhas. E que eu digo assim: Senhor, se o Senhor tirasse isso de mim, se o Senhor resolvesse de mim, eu ia ganhar tanta força para avançar, que isso me puxa tanto para baixo, Senhor. Isso dói, isso machuca, isso incomoda, Deus, resolve. Aí eu vinha refletindo nisso, eu olhei para trás e disse: o quanto eu cresci durante essa dor, e ela permanece, e não sei por quanto tempo ela vai continuar, mas o que ela produz em mim é muito maior do que eu posso imaginar. Você está entendendo o que é ter Cristo como precioso na tua vida? Pense nisso. Será que você não está querendo tanto que Deus resolva esse teu problema porque você olha o Deus Aladim, aquele que faz as tuas vontades? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, obrigado por tua graça e bondade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a refletirmos. Não é fácil, Pai, não é fácil. Existem coisas, Pai, que nós queríamos que fossem tiradas para nós sofrermos menos, para nós termos sonhos realizados, mas a nossa carreira não é para nós mesmos, a nossa carreira é para o Teu Filho, que já se doou totalmente por nós, Pai. Nos faz sermos felizes no Senhor, nos faz, pela Tua graça, crescermos, entendermos que o maior tesouro da nossa vida é a salvação que o Senhor já nos deu. Obrigado, Pai. Que nós venhamos a nos alegrar em saber que o Senhor nos chamou para uma carreira maravilhosa, que mesmo apesar das dificuldades, das dores, mas ela é eterna com o Teu Filho. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eita, esse celular mágico.